Após 2 horas de refinação, os resultados deixaram Yang Xin surpreendida. Adicionando grama da bruma púrpura em pílula de fortalecimento da alma e pílula de melhoramento espiritual realmente aumentou seu efeito em 30% e não só isso, também aumentou a taxa de sucesso em 50%. Os resultados desta experiência são de grande importância para os alquimistas. Pílula de fortalecimento da alma e pílula de melhoramento espiritual são incapazes de ser produzida em grande quantidade devido à sua baixa taxa de sucesso, têm uma eficiência pobre e não são rentáveis. Agora que o efeito e a taxa de sucesso de refinação destas pílulas tem sido muito maior, pílula de fortalecimento da alma e pílula de melhoramento espiritual poderiam ser produzidas em grande escala. Embora todas as gramas da bruma púrpura da Cidade da Glória tenham sido compradas, o tempo de amadurecimento da grama da bruma púrpura é de 3 anos. Após 3 anos, quando uma grande quantidade de grama da bruma púrpura amadurecer, será muito importante para a Cidade da Glória. Como Cidade da Glória está sempre sob a ameaça de bestas demoníacas, uma grande quantidade de produção de pílula de fortalecimento da alma e pílula de melhoramento espiritual pode aumentar consideravelmente os especialistas da Cidade da Glória. Mesmo sabendo que você irá ganhar uma fortuna com isso, não tenho objeção já que você contribuiu tanto para a Cidade da Glória e para a Associação de Alquimistas, vou deixar você ganhar esse dinheiro então. Yang Xin revelou uma expressão alegre em seu rosto, ela sabe que esta carta foi definitivamente enviada por aquele que comprou todas as gramas da bruma púrpura. O segundo uso da grama da bruma púrpura, ao se banhar em grama da bruma púrpura combinado com 5 outras ervas comuns poderia nutrir a força da alma. Yang Xin pensou um pouco e fechou a porta do quarto, e, de acordo com a carta, misturou as várias ervas, despejando água quente em um barril de madeira, lentamente removendo seu vestido revelando seu corpo liso, seu belo corpo, os gêmeos orgulhosamente empinados, ela tinha uma aura atraente e madura em torno dela, lentamente, ela entrou no barril de madeira. A essência das ervas foram liberadas lentamente e foi absorvida pelo corpo, a pele ligeiramente corada de Yang Xin tornando-se mais suave e delicada, sua força da alma também recebeu os nutrientes. O efeito é muito óbvio. Yang Xin ficou chocada, ela não esperava que esta simples e comum grama da bruma púrpura realmente teria tal uso miraculoso. Quantas famílias tinham queimado estas gramas da bruma púrpura no passado? Esse pensamento causava tristeza em Yang Xin. Depois de mergulhar por cerca de 1 hora até que as ervas fossem totalmente absorvidas, ela então se levantou, enxugou-se, vestindo suas roupas e saiu de seu quarto. Diretora, o que aconteceu? De repente, você parece mais jovem. Os homens da Associação de Alquimistas olhavam para Yang Xin, era difícil de desviar o olhar dela. A pele de Yang Xin era rosada, lisa e úmida, simplesmente linda, sem comparação. A grama de bruma púrpura em conjunto com as outras ervas medicinais, que alimentavam a força da alma durante o banho, pode igualmente nutrir a pele, tendo assim um efeito de embelezamento. Yang Xin secretamente estava alegre, não há uma mulher que não se sinta feliz com sua beleza. Mas era uma pena que os 3 quilos de grama da bruma púrpura foram rapidamente utilizados. Yang Xin logo compilou o uso e os efeitos miraculosos da grama da bruma púrpura em um livro e o enviou a cada alquimista uma cópia dele, indicando que o primeiro e segundo uso de grama da bruma púrpura foi pessoalmente testado por ela e é comprovadamente eficaz. Quanto aos outros usos da mesma, devido à falta de grama da bruma púrpura, ainda tinham de ser verificados. Como a grama da bruma púrpura tem tantos usos tão incríveis, uma comoção dentro da Associação de Alquimistas se criou. Cada alquimista começou a procurar freneticamente grama da bruma púrpura e até mesmo compraram dos plebeus que tinham grama da bruma púrpura armazenadas em sua casa e começaram a verificar o uso da grama da bruma púrpura. Todos os 60 usos e funções foram verificados, sem pular nenhum deles. Essa notícia causou enorme comoção dentro dos círculos alquimistas. Em um curto espaço de tempo, o preço de grama da bruma púrpura começou a disparar, por causa do enorme valor de grama da bruma púrpura e a falta de grama da bruma púrpura no mercado. O preço de grama da bruma púrpura foi de 1 moeda por alguns quilos de grama da bruma púrpura para algumas moedas por 500 gramas de grama da bruma púrpura, e o preço continuou a subir para 10 moedas por 500 gramas de grama da bruma púrpura, o preço dela aumentou de forma insana 100 vezes.
Alguns nobres ainda ofereciam algumas poucas centenas de moedas para adquirir 1 quilo de grama da bruma púrpura. O efeito de embelezamento da grama da bruma púrpura nutrindo a pele causou as senhoras a ficarem loucas por ela. Afinal, Yang Xin era um exemplo vivo. Essas senhoras não queriam que seus próprios maridos fossem seduzidos por aquelas mulheres maravilhosamente vestidas lá fora. Cada jardim viveiro começou a plantar grama da bruma púrpura, mas só depois de 3 anos. Antes disso haveria uma extrema escassez de grama da bruma púrpura na Cidade da Glória. Família Dragão Alado. Enquanto Xiao Ningguer estava atualmente focada em praticar a técnica de cultivo que lhe foi dada por Nie Li, vários criados correram apressadamente para dentro. Está uma loucura, isso é loucura. Senhorita, boa notícia. Que notícia? O Xiao Ningguer perguntou, intrigada. Uma empregada ofegante disse, senhorita, você não comprou recentemente uma enorme quantidade de grama da bruma púrpura? Fora, o preço de grama da bruma púrpura subir para dezenas ou mesmo centenas de moeda por 1 quilo dela. Foi dito que a família sagrada ainda ofereceu o preço de 300 moedas por 500 gramas de grama da bruma púrpura. Xiao Ningguer ficou atônita com a notícia. Ela imediatamente entrou em seus pensamentos por um momento e entendeu que este assunto foi definitivamente causado por Nie Li. Além de Nie Li, quem mais tinha esse toque de Midas? Pensando em Nie Li, o rosto de Xiao Ningguer não podia deixar de ter um rubor. Neste momento no coração dessa adolescente, a imagem de Nie Li já era impossível de desaparecer. Biblioteca da escola. O preço de grama da bruma púrpura disparou para um nível assustador. Duze e Lu Piao ficaram pasmos porque agora, Nie Li tinha centenas de milhares de quilos de grama da bruma púrpura em suas mãos. Mesmo se ele vendesse por dezenas de moeda, em média, esse montante também estaria perto de 10 milhões de moedas, para não mencionar algumas famílias nobres que já elevavam o preço do mesmo para 100 ou mesmo algumas centenas de moedas. Quanto dinheiro seria isso? Pensar neste montante simplesmente fez com que as pessoas ficassem atordoadas. Neste curto tempo, Nie Li já conseguiu acumular riqueza equivalente à fortuna de 10 anos de uma família aristocrática. Com tantas moedas, eles teriam uma grande quantidade de recursos de treinamento. Nie Li sorriu levemente, isto era simplesmente o começo de seu plano. Nie Li visitou vários farmacêuticos para vender lentamente a grama da bruma púrpura pelo preço de 300 moedas. Ele vendeu cerca de 500 kg de grama da bruma púrpura. Aqueles que podem pagar pela grama da bruma púrpura a este preço são principalmente nobres, entre eles são principalmente mulheres. Neste curto espaço de tempo, Nie Li ganhou um total de 3 milhões de moedas. Mas então, ele não deve ser capaz de vender a um preço tão alto, afinal, a quantidade que o mercado pode digerir é muito limitada, portanto, Nie Li estava preparado para diminuir lentamente o preço e vendê-las lentamente. Na biblioteca. Estes são seus. Nie Li passou para Duze, Lu Piao e ao trio algumas pílulas de fortalecimento da alma e pílulas de melhoramento espiritual superiores. Uma pílula de fortalecimento de alma superior ou pílula de melhoramentos espiritual podia ser vendida por mais de 6.000 moedas. 6 pessoas, cada pessoa ganhou 10 pílulas, que já seriam mais de 300.000 moedas. Mesmo alguns membros da nobreza não ousam ser tão extravagantes. Depois de saber que cada uma dessas pílulas custam mais de 6.000 moedas, Duze, Lu Piao e o trio não puderam evitar de tremer em suas mãos um pouco enquanto seguravam essas pílulas. Apressem-se, pratiquem e levem algumas gramas da bruma púrpura para absorver seus efeitos à noite para nutrir a força da alma. Nie Li disse rindo levemente, depois de ganhar tão grande quantia de dinheiro, desde que eles não comprem qualquer armadura de batalha cara ou armas, no curto espaço de tempo ele não teria problemas com dinheiro para gastar. Nie Li sentou-se de pernas cruzadas, estourando uma pílula de fortalecimento de alma em sua boca. Ele sentiu o calor subindo lentamente de seu abdômen, movendo-se lentamente em direção ao seu reino da alma e fazendo com que ele continuasse crescendo. A força da alma surgiu dentro de seu reino da alma, embora seu reino da alma fosse como nuvens dispersas. Após uma inspeção minuciosa, Nie Li percebeu que havia algo dentro de seu reino de alma. Sua onda de força da alma continuou a crescer freneticamente. Lentamente, o corpo de Nie Li emitiu um traço de brilho ciano.
A eficácia da pílula de fortalecimento de alma era muito forte. Se uma pessoa comum era capaz de absorver 1/10 da pílula, já seria considerado muito bom, mas por Nieli estar praticando a técnica de cultivo Deus Celestial, ele poderia absorver totalmente a pílula em seu corpo. Nieli sentiu que sua força da alma estava aumentando rapidamente. Depois de absorver uma pílula de fortalecimento da alma, a força de alma de Nieli aumentou de 32 para 51, o efeito era simplesmente surpreendente. Em seguida, ele ainda queria digerir as 5 pílulas restantes. Enquanto Nieli estava praticando, um umbunão foi ouvido, ao seu lado apareceu um brilho ciano, Duzé estava um passo à frente deles, entrando no nível de bronze, tornando-se um espiritualista demoníaco de nível bronze de uma estrela. 3 horas depois, Lu Piao também atingiu o nível de bronze de uma estrela. Comparando com a técnica de cultivo que Duzé e Lu Piao estão praticando, a prática da técnica de cultivo Deus Celestial progride mais vagarosamente, mas ganha na construção da fundação, tendo extraordinárias realizações futuras. Nível de bronze uma estrela, isso é muito bom. Duzé apertou o punho firmemente, o fortalecimento do cultivo fez com que ele estivesse animado e enchendo o seu futuro de esperança, olhou agradecido para Nieli, tudo isso foi lhe dado por Nieli. Lu Piao também estava muito animado como ele tinha atingido o nível de bronze de uma estrela, seu pai não teria qualquer razão para brigar com ele quando retornasse. Eles estavam cheios de expectativa para o teste em 2 meses, até onde eles seriam capazes de chegar? Embora Nieli progredisse um pouco mais lento, mas alcançar o nível de bronze de uma estrela naquele período de tempo ainda é fácil, quem sabe ele pode até ser capaz de chegar a um nível mais alto. Com receio de que Shen Yu e aquelas pessoas nunca imaginariam que eles, considerados lixo aos seus olhos, Duzé e Li Piao já entraram no nível de bronze de uma estrela antes deles, e isso também foi alcançado em poucos dias. À noite. No primeiro andar da biblioteca, Nieli mais uma vez viu Yeziun. Ela está sentada na mesa de leitura, mas parecia um pouco distraída. Ela usava um vestido branco e seu rosto delicado era como um anjo da beleza. Nieli caminhou em direção a Yeziun. Shen Yu e seu grupo apareceram no canto da biblioteca. Vendo esta cena, seus olhos se encheram com um brilho gélido. Chefe Shen Yu, este pirralho parece ter um encontro com a senhorita Yeziun. Yeziun parece estar esperando aqui especialmente por ele, disse um jovem usando camisa ciana parecendo ter 16 a 17 anos. Embora sua idade seja ligeiramente mais velha do que Shen Yui, todos escutavam as ordens de Shen Yui, porque Shen Yui era um membro da família sagrada e sua família era melhor do que as suas, ouvindo Shen Yui, poderiam conseguir bastante dinheiro dele a cada mês. E depois que eles crescerem, eles se tornariam guerreiros de Shen Yui. 3 lutadores de nível bronze de uma estrela, 3 lutadores de nível bronze de 2 estrelas, agrupando-se com um espiritualista demoníaco nobre era a melhor escolha. Shen Yui bufou de ódio, ele não conseguia suportar isso por mais tempo, com base na família ou talento inato, como ele não seria capaz de competir com Nieli. Quando ele perseguia Yeziun, ela o ignorou, ela procurando Nieli mais uma vez fez Shen Yui ficar furioso de ciúmes. Se fosse a menina de uma família comum, Shen Yui só precisaria estalar os dedos e a outra parte estaria obedientemente na sua mão, mas Yeziun tem uma família poderosa, daí, ele tinha medo de fazer qualquer coisa. Chefe, devemos bater nesse garoto? Perguntou um guerreiro. Shen Yui balançou a cabeça, embora ele tenha sofrido uma perda na mão de Nieli, e até hoje ele ainda não sabe como ele perdeu para Nieli, este garoto tem algum método, vamos encontrar uma chance para ensiná-lo uma lição, este tipo de coisa deve ser feita em segredo, e Yeziun não pode saber disto. Os olhos de Shen Yui brilharam com um toque de crueldade, dizendo, de melhor deixar que o pirralho sofra lesões internas, não podemos deixar que outros a vejam e também não podemos deixar os outros saberem que foi a família sagrada que foi responsável. Nieli sentou-se na frente de Yeziun. Colega de classe Yeziun, nos encontramos novamente. Nieli disse conforme ele sorria levemente. Nieli tinha uma espécie de temperamento calmo e autoconfiante, meninos da sua idade estavam longe dele. Mas ao mesmo tempo, Yeziun não tinha nenhum carinho especial por Nieli, apenas um pouco de curiosidade, bem como sua admiração sincera por Nieli. O conhecimento de Nieli era de fato vasto e profundo, até a tia Xue pensou que Nieli fosse um mestre de inscrições.
O padrão alterado de inscrição de Nieli foi inscrito em um rolo pela tia Shue e era certamente um padrão de inscrição de nível prata. Você pode imaginar o impacto psicológico que Ye-Ziun sentiu ao descobrir que Nieli conhece mesmo um padrão de inscrição de nível prata. Nieli, eu testei o padrão de inscrição quando eu voltei, e é de fato a versão completa do padrão de inscrição vento gélido e neve súbita. Ye-Ziun disse olhando para Nieli. Mas o rosto de Nieli não mostrou nenhuma expressão de orgulho, ele só respondeu com para Nieli este tipo de coisa não era algo digno de mostrar. Como um membro da família Vento Nevado, embora Ye-Ziun não mostre isso, ela ainda é um pouco orgulhosa em seu coração. Quando ela pensa melhor, embora Nieli fosse talentoso, ele nunca se destacou na classe e nunca mostrou seus talentos. Até que as palavras de Shen Xiu enfureceram só então ele replicou. Em contraste, Ye-Ziun sentiu um pouco de vergonha. Comparada a Nieli ela realmente não tem nada para mostrar. Neste momento, Ye-Ziun começou a admirar Nieli um pouco. Embora ela não chegasse ao ponto de gostar dele, mas Nieli já era o único menino que ela estava disposta a entrar em contato. Mas para Nieli, isso já era uma grande melhora. Nieli, aqui está o cristal de alma que você me disse para trazer. Ye-Ziun trouxe seu cristal de alma. Injete sua força da alma no cristal da alma. Nieli disse, olhando para Ye-Ziun. Na vida anterior, Ye-Ziun sempre foi sua mulher, portanto, ele não será mesquinho com ela. Depois de ver a forma da alma de Ye-Ziun, Nieli ofegou. Ele nunca pensou que o talento de Ye-Ziun estaria acima do de Xiao Ningguer. Sua forma da alma era uma massa de gelo e dentro dele, dormia uma fênix. Esta é a forma da alma da lendária fênix de gelo. Uma das formas de alma mais poderosas. A velocidade de cultivo da fênix de gelo de Ye-Ziun seria a mesma que o dragão alado, mas uma vez que pisar no nível de ouro negro, a fênix de gelo irá chocar e o cultivo avançará imensamente. Pena que na vida anterior Ye-Ziun não conseguiu alcançar o nível de ouro negro e morreu em batalha. Caso contrário, Ye-Ziun provavelmente se tornaria um dos pilares da Cidade da Glória. Nieli ergueu a cabeça olhando para Ye-Ziun, seus olhos cheios de excitação dizendo, eu vou te ensinar uma técnica de cultivo. Ensinar-me uma técnica de cultivo? Que técnica é essa? Ye-Ziun olhou para Nieli, surpresa. Sua técnica de cultivo já era a técnica de cultivo do vento nevado mais forte na família Vento Nevado. Nieli tem uma técnica de cultivo melhor do que isso? A família Vento Nevado é a família número 1 na Cidade da Glória. Mesmo a família sagrada e a família divina não podem ser comparadas a ela, porque a família Vento Nevado tem um espiritualista demoníaco de nível lendário cuidando dela, a figura lendária Yemo. O acervo variado da família Vento Nevado não é algo que uma pessoa comum possa imaginar. Como Yemo adora explorar o continente divino, ele explorou antigas ruínas nas santas montanhas ancestrais, obtendo muitas técnicas de cultivo poderosas e depois as traduziu. A técnica 9 rotações da Fênix de Gelo. Nieli transmitiu os cânticos da técnica de cultivo para Ye-Ziun. Embora a técnica 9 rotações da Fênix de Gelo não fosse a técnica mais forte que Ye-Ziun pudesse praticar, ela era a técnica mais misteriosa. Após o sucesso na prática desta técnica, ela seria capaz de ter 9 vidas enquanto sua alma não fosse destruída, ela poderia ser revivida. Nessa vida, Nieli não vai deixar Ye-Ziun morrer novamente. Ye-Ziun cantou a técnica por algumas vezes em silêncio. Ela ficou chocada ao descobrir como essa técnica era poderosa. As técnicas que a família do Vento Nevado coletou não podiam se comparar. Obrigado, Nieli. Ye-Ziun agradeceu sinceramente. Foi um pouco inesperado que Nieli realmente transmitisse essa técnica de cultivo preciosa para ela, afinal de contas, eles tinham acabado de se conhecer. Na visão de Ye-Ziun, ela e Nieli acabaram de se encontrar há pouco tempo, mas na opinião de Nieli ele já conhecia Ye-Ziun há muito tempo e, em seu coração, Ye-Ziun já era sua mulher, portanto, uma técnica como a das 9 rotações da Fênix de Gelo não poderia ser considerado muita coisa. Ye-Ziun começou a treinar a técnica das 9 rotações da Fênix de Gelo por algum tempo e sua força da alma em seu reino da alma começou a surgir violentamente. Esta técnica de cultivo é simplesmente feita sob medida para ela.
Enquanto Nieli e Ezion estavam conversando, uma pessoa caminhou em sua direção. Essa pessoa era Shen Yui. Vendo Nieli e Ezion conversando alegremente e o belo sorriso encantador revelado no rosto de Ezion, Shen Yui não conseguiu segurar seus ciúmes por muito mais tempo e caminhou em direção a eles. Zion. Shen Yui sorriu levemente enquanto olhava para Ezion. Em. E Ezion respondeu suavemente. Nesse momento, ela já não tinha boas impressões sobre Shen Yui. Shen Yui sentou-se ao lado olhando para Nieli com um brilho frio em seus olhos. A atmosfera entre essas três pessoas subitamente ficou incômoda. Nieli, nos encontramos de novo. Shen Yui zombou, revelando uma leve hostilidade. O que? Perder uma vez não foi suficiente. Nieli tinha um rosto descontraído do início ao fim, ele nunca colocou Shen Yui em seus olhos. Shen Yui cerrou o punho firmemente. Se não fosse por Ezion estar presente, ele definitivamente deixaria seu subordinado ensinar uma lição a Nieli. E Ezion revelou um olhar de surpresa, ouvindo a partir da conversa entre Nieli e Shen Yui. Parece que Shen Yui sofreu a derrota nas mãos de Nieli. Ela ficou um pouco curiosa. Shen Yui, como um descendente direto da família sagrada, como ele seria capaz de engolir uma perda para Nieli? Shen Yui forçou a rejeição da queixa dentro dele. Ele olhou para Ezion dizendo: minha família e a família de Zion são amigas, nós dois estamos juntos desde jovem e estamos familiarizados um com o outro. Nossos anciãos também são muito solidários com a nossa associação no futuro. As palavras de Shen Yui eram para lembrar Nieli que só ele e Zion são um conjunto adequado e recebeu o consentimento dos anciões de ambos os lados, o que Nieli podia ser considerado. Na verdade, querendo arrebatar Zion para ele? Ao ouvir as palavras de Shen Yui, Nieli não pôde evitar rir para si mesmo. Em termos de familiaridade, Shen Yui poderia saber sobre Zion mais do que ele? Shen Yui olhou para Zion, revelando um sorriso gentil em seu rosto. Ou pode-se dizer que eu e Zion temos compreensão mútua da preferência e hábitos de vida um do outro. Ouvindo as palavras de Shen Yui, Zion mostrou um sinal de expressão desagradável em seu rosto. Ela queria refutar as alegações de Shen Yui. Desde quando a familiaridade entre os dois alcançou esse grau? Após os poucos incidentes na sala de aula, Zion sentiu um pouco de repugnância em relação a Shen Yui. A família sagrada não é tão gloriosa e sagrada como eles aparentam ser. Zion não podia ajudar a olhar para Nieli. Nieli não iria entender mal. Então por que você não diz o que você conhece? Eu gostaria de saber. O dedo de Nieli tocou suavemente sobre a mesa. Na vida anterior, Zion estava quase casada com Shen Yui. Portanto, nesta vida ele não poderia deixar a mesma coisa acontecer novamente. Zion adora comer a campi rígida, ler livros e olhando para fora da janela. Shen Yui olhou para Zion afetuosamente. Nieli riu levemente e disse: na verdade, ela não gosta de comer a campi rígida. Foi o Lord Emo que blefou dizendo que comer a campi rígida poderia fortalecer a força da alma. Só os tolos adorariam ler esses livros difíceis. Zion ama explorar, devagar enquanto olha pela janela é porque ela deseja conhecer o mundo exterior. Ouvindo as palavras de Nieli, foi como se um raio atingisse Zion, olhando para Nieli, como Nieli entrar. Sabia dessas coisas? Ela absolutamente nunca esperava que houvesse alguém que a entendesse tão bem. Nieli respirou fundo, tanto desejou que ele poderia levar Zion viajar por todo o continente, mas esse desejo não poderia ser cumprido na vida anterior. Portanto, nesta vida, ele vai cumprir o desejo de Zion. O que você está falando é sem sentido. Shen Yui tentou argumentar, mas olhando a expressão de Zion, ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Desde que você entende tanto sobre Zion, há uma marca em forma de borboleta em seu corpo. Você sabe onde está a marca? Nieli sorriu levemente enquanto ele olhava para Shen Yui. Como eu saberia? Shen Yui, irritado, respondeu. Ouvindo as palavras de Nieli, o rosto de Zion ficou vermelho. Como Nieli saberia da marca em forma de borboleta em seu corpo? Um sentimento estranho surgiu dentro de Zion e ela se levantou. Nieli, seu patife! Zion pisou no chão, vermelha de vergonha enquanto ela fugia. As costas esbeltas de Zion, o longo vestido branco e pernas delgadas, a faziam parecer mais atraente. Vendo a estranha reação de Zion,
rosto de Shen Yue ficou sombrio. A relação entre Ezion e Nieli não é tão simples, talvez eles tiveram adultério. Seu rosto ficou horrivelmente sombrio. Nieli, lembre-se disso, vou deixar você ter uma morte horrível. Nieli olhou para Shen Yue com desdém, zombou enquanto falava, você ainda está longe de poder competir comigo, se você ainda não entender isso, eu não me importaria em lhe dar uma lição. Nieli se levantou e saiu. Mansão do Senhor da Cidade. O rosto carmesim de Ezion não voltou ao normal. Nieli, seu canalha. E Ezion batia os pés com raiva, como Nieli sabe que há uma marca em forma de borboleta em seu seio esquerdo. Pensando nisso, Ezion sentiu um mal-estar em seu coração. Poderia ser que Nieli olhasse para ela enquanto ela estivesse tomando banho? Se Nieli viu a marca em forma de borboleta em seu corpo, isso não significa que ele viu todas as partes de seu corpo? Não, eu tenho que interrogar esse canalha. Ezion era extremamente tímida, ela olhou para fora, como Nieli a entendia tão bem. Nieli não poderia estar sempre a espreitando, poderia? Mas a mansão do senhor da cidade é enorme e fortemente guardada, com receio de que nem mesmo uma mosca pudes. E Ezion estava perturbada pela ansiedade. Ela tirou a técnica As 9 Fênix Giratórias de Gelo dada por Nieli. O valor desta técnica 9 rotações da Fênix de Gelo era absolutamente inimaginável e Nieli estava realmente disposto a dar-lhe uma técnica de cultivo tão preciosa? Com raiva e gratidão, as duas emoções se confrontavam dentro de seu coração, fazendo com que ela não conseguisse se acalmar. Depois de um longo tempo, Ezion finalmente conseguiu suprimir a indignação em seu coração e se concentrou em praticar a técnica de cultivo 9 rotações da Fênix de Gelo. Seu coração também começou a se acalmar lentamente. Seu reino de alma era duro como a geada, a energia cristalina começou a se mover ao redor do corpo. A pele de Ezion tornou-se cristalina como o brilho de jade, tornando-se muito mais bonita do que costumava ser. Ela era como uma fada descendo do céu. Com a força da alma continuamente melhorando, as impurezas estavam sendo descarregadas do corpo de Ezion. O corpo estava coberto de suor, de repente uma luz ciana floresceu, era como se fosse um enorme lótus de cor ciano. E Ezion de repente abriu os olhos, suas lindas pupilas eram tão puras como pedras preciosas. O poder da técnica 9 rotações da Fênix de Gelo ultrapassou em muito suas expectativas. Ela já está prestes a entrar no nível bronze de 1 estrela, mas depois de praticar a técnica de cultivo 9 rotações da Fênix de Gelo, ela quebrou a barreira e entrou no nível bronze de 1 estrela. Sentindo a viscosidade em seu corpo. Isso era extremamente desconfortável e Ezion imediatamente chamou a empregada para preparar a água para o banho. A fragrância emitida a partir das pétalas das flores no barril de banho. E Ezion lentamente removeu suas roupas revelando seu corpo curvilíneo. Sua pele branca e requintada era como se estivesse esculpida em jade. Depois de praticar a técnica 9 rotações da Fênix de Gelo, Ezion tornou-se ainda mais bela e encantadora. Embora ela não tenha atingido a idade de floração, mas seu desenvolvimento já era considerado muito bom. Seu tornozelo requintado entrou lentamente no mar de pétalas. Sentindo a água quente lavar as manchas em seu corpo e a fragrância da flor deixado para trás em seu corpo. O humor de Ezion não podia deixar de ser feliz. Seus dedos finos acariciando lentamente sua pele lisa. Vendo a marca de nascença em forma de borboleta em seu peito esquerdo, seu coração não podia deixar de acelerar. Esta marca de nascimento em forma de borboleta tem estado com ela desde o nascimento. Ligeiramente tocando a marca de nascença, embora ela ainda não tenha atingido a idade da flor para as meninas, mas os picos ligeiramente elevados já são muito atraentes. Então, Nieli já viu sua marca de nascença? E Ezion sentiu seu coração vibrar. Se Nieli já viu antes, então isso não significa que tudo mais foi visto por Nieli? Nesse momento, um ruído veio do lado de fora. Quem? Quem está aí? E Ezion imediatamente cobriu o peito com as mãos, indignação estampada em seu rosto. Nieli, esse canalha. Senhorita, sou eu. Uma moça bonita saiu por trás das cortinas. Por fim, era a empregada Xiao Dai. E Ezion soltou um suspiro de alívio, seu rosto se aquecendo levemente.
Nieli nem sequer alcançou o nível bronze de uma estrela ainda, como ele poderia invadir a mansão do senhor da cidade? Ela estava sendo muito paranoica. Então, como Nieli viu sua marca de nascença? Uma noite de silêncio. Segundo dia, pavilhão do Tesouro Secreto. Esta é uma grande loja que se especializava em variedades de armaduras, armas e pergaminhos de inscrição. A loja está localizada a poucas centenas de metros do Instituto Sagrada Orquídea. Chefia, eu vou levar aquele conjunto de armadura de nível bronze de fogo furioso, e esta espada de ira da inflamação. Nieli disse, apontando para a armadura e a arma de nível bronze. Este conjunto de armadura de nível bronze de fogo furioso consistem em 4 partes. Que é relativamente à armadura, luvas, caneleiras e botas, o preço seria 500.000 moedas. Estes são os pináculos do nível do bronze, feitos das escamas de uma besta demoníaca do tipo fogo furioso. Nenhuma besta de nível bronze seria capaz de quebrar a armadura, mesmo uma besta de nível prata teria dificuldades para quebrá-la. O jovem mestre tem certeza de que quer comprar isso? O chefe disse checando Nieli. Claro. Você acha que eu estou brincando? Nieli joga de sua mão um saco e continuou a 700.000 em cartões. Ok. Eu vou embrulhá-lo para o jovem mestre imediatamente. Os olhos do chefe brilhando de alegria. Eu ainda quero esse conjunto de armaduras, e esses rolos de inscrição. Quero tudo, embrulhos para mim. E isso, depois de vender uma grande quantidade de grama da bruma púrpura, a quantidade de dinheiro nas mãos de Nieli era simplesmente assustadora. Portanto, comprar esses itens não era um problema. Inseguro de qual das superfamílias o jovem mestre pertencia, os dentes do dono da loja quase caíram de seu sorriso. A generosidade da farra de gastos de Nieli causou as vendas de um dia para o topo das vendas de vários meses. Nieli também comprou um anel interespacial de 5 a 6 metros cúbicos e colocou todos os itens no anel interespacial. Quanto à armadura Fogo Furioso, ele estava usado diretamente em seu corpo. Esta armadura de fogo furioso era extremamente leve, vestindo uma camisa sobre ele esconderia a armadura. Vou fazer uma viagem hoje para a sala de aula para devolver o dinheiro a Xiao Ningguer. Nieli pensou por um tempo e disse para si mesmo. Então ele caminhou em direção à escola. Algumas pessoas apareceram de repente na frente de Nieli enquanto ele caminhava para um canto na escola. Pirralho, nós finalmente pegamos você. Shen Yue zombou freneticamente olhando para Nieli. Os 6 lacaios atrás de Shen Yue também olharam para Nieli com superioridade. Em seus olhos. Nieli já estava bem ciente de que Shen Yue e seu grupo o seguiam. Ele foi deliberadamente para uma área remota para esperar Shen Yue e seu grupo bloqueá-lo. Nieli tinha um sorriso imperceptível em seu rosto, olha como eu vou brincar com vocês agora. O que vocês querem? Nieli fingiu estar com medo. Pirralho, você finalmente aprendeu o que é ter medo. Porra, eu tenho estado infeliz com você por todos estes dias. Hoje você está procurando por sua própria morte. Batam nele sem piedade. Shen Yue trovejou. Os 6 lacaios atrás de Shen Yue foram para cima de Nieli, como um tigre esfomeado em busca de alimento. Batam nele. Batam impiedosamente, até que não possa rastejar de volta. Shen Yue revelou um sorriso cruel em sua cara. Não se aproximem, eu vou retaliar. Nieli esquivando enquanto ao mesmo tempo gritando usando sua força da alma, assassinato. A família sagrada quer me matar, uma chance tão boa de ferir o nome da família sagrada, Nieli definitivamente não deixaria escapar. Nieli usou uma técnica de alma secreta, sua voz era tão forte quanto um trovão, causando dor ao tímpano dos outros. Porra, calem a boca do pirralho. Apressem-se e calem a boca dele. Ouvindo o grito de Nieli, o rosto de Shen Yue quase se contraiu. Porra, o grito de Nieli podia ser ouvido por todo o Instituto Sagrada Orquídea. Ainda mais miserável do que porcos sendo massacrados. Bang bang bang. Os ataques dos lacaios de Shen Yue eram como pingos de chuva caindo sobre o corpo de Nieli.
Dentro destes 6 lacaios, 3 deles eram do nível bronze de 1 estrela e outros 3 deles eram do nível bronze de 2 estrelas. Pela direita, alguns punhos deles deviam ser capazes de bater em Nieli. Mas depois que Nieli recebeu alguns golpes, ele não teve nenhuma reação. Seu grito ficou ainda mais alto, ecoando para frente e para trás entre vários edifícios escolares. Assassinato! A família sagrada vai me matar! O poder da penetração de sua voz simplesmente abalou o prédio da escola. A toda pressa, todos do Instituto Sagrada Orquídea ficaram alarmados e muitas pessoas se inclinaram contra a janela, querendo ver o que estava acontecendo. Em apenas um olhar, eles viram 6 pessoas cercando Nieli batendo nele, e ficando atrás deles estava Shen Yue da família sagrada. Não é um Nieli? Ouvi dizer que Nieli ofendeu a família sagrada. Eu ouvi dizer que por Nieli ter exposto o plágio por trás do padrão explosão solar escarlate, família sagrada está planejando secretamente se livrar de Nieli. A família sagrada é muito ardilosa, na verdade tentando matar um estudante no Instituto Sagrada Orquídea. Apresse-se e relate isso ao diretor. Os alunos começaram a falar entre si, mesmo as pessoas que estavam infelizes com Nieli no passado também sentiam simpatia por Nieli, incluindo vários filhos da nobreza. Todos estavam descontentes com os métodos de Shen Yue. Este era o Instituto Sagrada Orquídea, a família sagrada realmente se atreveu a matar alguém aqui? Não é um pouco bárbaro demais? Nieli olhou para o Shen Yue na frente dele, o canto da boca erguido. Shen Yue ainda era muito inexperiente para brincar com ele. Quando rodeado pelas 6 pessoas, Nieli estava usando seus movimentos rápidos para que os ataques dos lacaios de Shen Yue caíssem todos sobre a armadura Fogo Furioso. Não só eles eram incapazes de machucar Nieli, eles até se machucaram pelo impacto de seus próprios ataques, fazendo com que suas mãos ficassem entorpecidas. Os ossos em suas mãos se sentiam como se estivessem à beira de quebrar. Enquanto esquivava, Nieli secretamente teve seu golpe de punho sobre os corpos dos lacaios de Shen Yue, fazendo com que eles fizessem caretas de dor. Estritamente falando, com a força atual de Nieli, ele não deveria ser capaz de causar qualquer dano aos poucos lutadores de nível bronze de 1 estrela e 2 estrelas. Mas o punho de Nieli era um pouco estranho, seu soco leve machucava ainda mais do que ser atingido na cabeça com uma vara. Droga, seu bando de imbecis! Vocês são tão inúteis mesmo? Shen Yue rugiu. Sob a visão da multidão, Shen Yue sentiu que perdia o respeito. Depois de tanto tempo não só seus 6 lacaios eram incapazes de bater em Nieli, mas o grito de Nieli estava ficando cada vez mais alto. Nieli gritando por ajuda sozinho seria bom, mas Nieli gritou que a família sagrada estava cometendo assassinato. Isso é simplesmente despejar água suja na família sagrada, marcando-os como criminosos. Shen Yue estava prestes a enlouquecer. Agora ele não podia recuar. Batam nele, impiedosamente espanque-o. Shen Yue rugiu. Os lacaios de Shen Yue estavam cheios de vergonha. Eles já se esforçaram bastante. Mas não importa como eles atacam Nieli, ele não teve nenhum ferimento, mas sim eles foram espancados por Nieli até que seus ossos estavam prestes a quebrar. O soco de Nieli parecia leve, mas cheio de poder, batendo-os e os cobrindo de hematomas. O que vocês estão fazendo? Uma voz adorável soou logo depois. Uma figura esguia passou por cima, era Xiao Ningguer. Xiao Ningguer estava de guarda na frente de Nieli, furiosamente olhando para Shen Yue e seu grupo. O fulgor ciano brilhou em seu corpo, ela já é uma espiritualista demoníaca de nível bronze de 1 estrela. Suas mãos que seguravam um punhal azul em forma de lua, preparando-se para atuar a qualquer momento. Shen Yue, você passou dos limites. Outra voz encantadora soou. Uma bela figura esguia pulou do lado, era Ye Ziyun. Ela olhou furiosamente para Shen Yue dizendo, Shen Yue, eu nunca pensei que você era esse tipo de pessoa. Nieli, você está bem? Xiao Ningguer e Ye Ziyun olharam para Nieli ao mesmo tempo. Vendo a preocupação de Ye Ziyun por Nieli, o rosto de Xiao Ningguer congelou, virando o rosto para longe. Ye Ziyun também se sentiu um pouco estranha, virando o rosto em direção a Shen Yue. Ziyun, você entendeu mal, não é assim.
Shen Yui tentou explicar. Vendo a débil ironia no rosto de Nieli, ele passou a entender o que aconteceu. Ele foi enganado por Nieli. Shen Yui apontou para Nieli dizendo, é este pirralho que nos atraiu aqui, ele está por trás disso. Shen Yui, quem você está tentando enganar? Xiao Ninger ficou mais irritada, essa desculpa não é idiota demais, você está nos chamando de retardadas? Nesse momento, o rosto de Nieli está cheio de inocência. Nieli repreendeu corretamente Shen Yui dizendo, eu admito que ofendi a sua família sagrada, mas vocês não estão indo longe demais. Na verdade querendo matar alguém na escola? O que você acha que é o Instituto Sagrada Orquídea? Embora minha família não pudesse ser comparada com a sua, mas não estou à sua mercê. Eu gostaria de ver a que extensão a sua família sagrada pode chegar. Eu, Nieli, estou orgulhoso, a menos que você me mate, é impossível para mim ceder a vocês, vilões. As palavras justas de Nieli simplesmente fizeram Shen Yui vomitar de raiva. Ouvir as palavras de Nieli, não importa se fosse Xiao Ninger ou Ye Ziun, não podia deixar de olhar para Nieli com admiração. E Xiao Ninger tinha seu coração cheio de admiração por Nieli. Eu também, não vou ceder à família sagrada, pensou secretamente Xiao Ninger. Ela estava simplesmente cheia de ódio pela família sagrada. Na sua opinião, a família sagrada era sempre vil e repulsiva. Apenas por forçá-la a se casar com Shen Fei, ela podia ver isso por si mesma. Neste momento Duze, Lu Piao, e outros também se apressaram. Shen Yui, você é muito desprezível. Ter 6 pessoas cercando Nieli. Duze sentiu-se indignado com a injustiça. Vendo que Nieli não tinha qualquer problema, só então ele pode sentir alívio. Embora Nieli fingiu estar em um estado muito miserável, mas o fato real é que Nieli não tinha qualquer lesão de verdade. Uma multidão de estudantes vendo de longe também criticou a ação de Shen Yui. Eu nem fiz nada com ele. Shen Yui ficou deprimido quando ele refutou. A explicação foi ridicularizada por todos. Quando Nieli trocou olhares com Lu Piao e o grupo, Lu Piao de repente compreendeu. Tendo tantas pessoas batendo em Nieli, como ele estaria bem? Você quer que eu bata em você? Lu Piao rugiu orgulhosamente, Shen Yui, você se atreve a jurar que no início, você não mandou que os seus poucos lacaios batessem em Nieli até a morte? Mesmo que você queira negá-lo, os muitos alunos da escola ouviram o que você disse. Eu disse isso, mas eu realmente não, Shen Yui ansiosamente tentando se justificar. Xiao Ninger e Ye Ziun olharam para Shen Yui com desgosto. Ele realmente tentou matar alguém na escola? Isso é simplesmente muito ultrajante. A imagem de Ye Ziun sobre Shen Yui simplesmente caiu ao extremo. Ele estava falando a verdade. Embora ele disse a seus lacaios para bater em Nieli até a morte, mas isso era apenas casualmente dizendo. Matar alguém na escola é algo que ele absolutamente não se atreveria a fazer. Se o fizesse, então mesmo a família sagrada não seria capaz de cobri-lo. Mas para outros que estavam ouvindo essas palavras cruéis, o significado naturalmente não seria o mesmo. O vice-diretor Ye Zeng chegou. Nieli, eu admito a derrota hoje, é melhor você se cuidar. Shen Yui irrompeu. Então ele e seus lacaios fugiram do lugar. Nieli, você está bem? Xiao Ninger tinha um rosto cheio de preocupação, segurando nervosamente o braço de Nieli. Eu sofri uma pequena lesão, nada muito sério. Felizmente vocês chegaram rápido. Nieli disse, sorrindo enquanto olhava para Xiao Ninger e Ye Ziun. Depois que Xiao Ninger praticou a nova técnica de cultivo, sua pele e seu corpo se tornaram muito melhores. Muito mais bonita comparada ao passado, exudando um encanto indescritível de seu corpo. Quanto a Ye Ziun, ela também se tornou mais bonita, delgada, elegante e atraente. 2 belezas, uma à esquerda e outra à direita, cada uma possuindo uma beleza que não perdia para a outra. Vendo a preocupação de Xiao Ninger por Nieli, Ye Ziun teve uma sensação estranha. É bom que você esteja bem. Ye Ziun riu. Vendo esta cena, os meninos ao redor não conseguiam se acalmar.
Como seria bom se eles fossem o único a ser espancado e, em seguida, em pé no meio dessas duas deusas. As meninas ao redor também notaram pela primeira vez que Nieli era muito bonito. Elas não podiam deixar de olhar mais para Nieli, sentindo que Nieli estava cada vez mais à altura do seu gosto. Não admira que Nieli seja tão popular com as deusas Ninger e Zion. Alguns meninos começaram a odiar Nieli ainda mais, arrebatar uma das deusas já era o suficiente, mas ele realmente roubou as duas deles. Isso é muito insuportável, porque ele não foi espancado até a morte por Shen Yue. Vendo as duas belezas, sua simpatia por Nieli foi jogada no lixo. Vendo a bela Yezion ao lado de Nieli, Xiao Ninger não poderia evitar de sentir um sentimento de crise dentro de seu coração. Ela sabe que aquela de quem Nieli gosta é de Yezion, mas ela não conseguia suprimir seu forte sentimento. Nieli é o primeiro e único menino que entrou em seu coração. Ela pensou que só ela tinha notado os talentos de Nieli, daí, ela poderia lentamente tirar o olhar de Nieli de Yezion para ela. No entanto, ela nunca pensou que inconscientemente, Nieli e Yezion parecem se familiarizar um com o outro. Nieli, vou ajudá-lo de volta à classe, eu trouxe café da manhã para você. Xiao Ninger disse em uma voz suave, com as duas mãos apoiando Nieli. A área ligeiramente abaulada em frente ao peito dela estava pressionada contra o braço de Nieli. Sentindo essa suavidade, Nieli não poderia ajudar a ter um problema sedutor, desajeitadamente olhando para Yezion, Zion, eu. Desde que o problema está resolvido, eu devo partir. Yezion fingiu que ela não ouviu, ela se virou e saiu. Ela também não podia dizer o que era aquela sensação estranha. Ela ainda não chegou ao grau de estar caída por Nieli ainda, mas ela não sabe por que isso. Quando ela viu quão íntimo Xiao Ninger e Nieli são, seu coração se sentiu desconfortável. Também não é da minha conta, murmurou Zion. Nieli e Xiao Ninger podem fazer o que quiserem. Du Zei e Lu Piao ao lado sorriram estranhamente enquanto levantavam seus polegares para cima. Nieli é realmente capaz, na verdade conseguiu chegar perto das duas deusas da classe. Embora Yezion não tenha muita reação, mas quando Nieli estava sendo espancado pelos lacaios de Shen Yue, essa expressão de preocupação em seu rosto não podia ser falsa. Longe na multidão, o rosto de Shen Fei ficou sombrio. Vendo Xiao Ninger apoiando Nieli e saindo lentamente. Ele se atreveu a ir contra a minha família sagrada e mexer com a minha mulher? Você está simplesmente cansado de viver. O som crepitante pode ser ouvido pelo punho firmemente apertado de Shen Fei. Ele era o irmão mais velho de Shen Yue e já atingiu o nível prata. Ele ainda tinha um lugar na classe de gênios espiritualista demoníaco, por isso ele não iria colocar Nieli em seus olhos. Mas com os eventos recentes, a posição de Nieli já era completamente de oposição com a da família sagrada. Depois de retornar à classe, embora Xiao Ninger não o quisesse, Nieli ainda devolveu as centenas de milhares de moedas. Agora para Nieli, uma centena de milhares de moedas não era considerado nada. Como a grama de bruma púrpura ainda estava vendendo bem. Embora o preço tivesse caído um pouco, cada quilo de grama de bruma púrpura ainda se manteve acima de 200 moedas. Desde que só teriam mais dentro de 3 anos, a Cidade da Glória terá a demanda contínua para a grama da bruma púrpura, consequentemente, pode lentamente começar a se livrar delas. Nieli já se tornou tema de conversa na escola. Sendo sobre ir contra a família sagrada, ou sua relação ambígua com Xiao Ninger e Yezion. Tudo isso fez de Nieli a atenção do foco entre os alunos. Há mesmo cartas de amor sob sua mesa colocada por meninas, expressando seu amor por ele. Dentro dessas garotas, havia algumas de boa aparência. Nieli em sua vida anterior era um ninguém que ninguém prestava atenção nele. Não tinha nenhuma presença na escola. Ele nunca pensou que nesta vida ele seria tão popular. Essas cartas de amor foram tiradas por Nieli, após o renascimento, seu coração só tem Yezion. Como essas meninas poderiam ser comparadas a Yezion? Afinal, Nieli e Yezion experimentaram vida e morte juntos na vida anterior. Quanto a Xiao Ninger, Nieli está mais do que disposto a se tornar um bom amigo dela. Com a constante prática da técnica Deus Celestial, a força de alma de Nieli tinha aumentado rapidamente.
acreditando que em 2 meses, seria mais do que suficiente para permitir que Nieli renasça. Toda noite, Nieli tomava uma pílula de fortalecimento da alma e uma pílula de melhoramento espiritual. Em seguida, mergulhava em um banho medicinal com a grama da bruma púrpura. Isto permitiu que sua força da alma recebesse o alimento máximo. Além de praticar a força da alma, Nieli também treinou constantemente seu físico, aumentando sua força física. Embora a prática da força da alma também possa fortalecer o corpo físico, a prática física ainda era necessária para fortalecer o corpo. Ao alcançar o nível prata, o espiritualista demoníaco seria capaz de se integrar ao espírito demoníaco em seu reino de alma. Quanto mais forte for o corpo físico, mais poderoso poderá ser o espírito demoníaco com o qual se pode integrar em seu reino de alma. Se o corpo físico é muito fraco, ele pode facilmente explodir com o poder do espírito demoníaco. Um monte de espiritualistas demoníacos treinam seus corpos físicos depois de terem alcançado o nível de prata e terem uma escolha de espírito demoníaco, mas nesse momento já seria tarde demais. Nieli quer estabelecer sua fundação agora. Com uma corrida diária, alpinismo e musculação. Em um piscar de olhos, 2 dias se passaram. A força da alma de Nieli já atingiu 76, ele estimou que em poucos dias, ele seria capaz de chegar ao nível bronze, uma estrela como Du Zei Lupiao. Terceiro dia de manhã. Shen Lingjian e seu grupo já estavam esperando na biblioteca. Além de Shen Lingjian, Ye Ziyun e Shen Yui também estão presentes. Shen Lingjian pertence à família divina, enquanto Ye Ziyun pertence à família Vento Nevado e Shen Yui pertence à família sagrada. Eles se conheceram desde que eram pequenos. Portanto, não era de se surpreender que eles iriam juntos para explorar as ruínas da antiga cidade Orquídea. Você também veio? Ye Ziyun olhou para Nieli com espanto. Esta aventura foi organizada por Shen Lingjian. Desde quando Nieli entrou em contato com Shen Lingjian? Parece que ela subestimou Nieli. Sim, o Nieli sorriu assentindo com a cabeça. Vendo como Nieli se aproximava, o rosto de Shen Yui ficou mais sombrio. Mais cedo, quando ele tentou encontrar Ye Ziyun para se explicar, ele apenas foi rejeitado friamente por ela. Ela agora sempre mantinha uma distância de 5 a 6 metros dele, fazendo com que ele se sentisse deprimido. Tudo isso foi causado por Nieli. Se Nieli não tivesse aparecido, então Ye Ziyun não seria tão fria com ele. Shen Yui colocou toda a culpa em Nieli. Desde que você veio por conta própria para morrer, então não culpe os outros. Shen Yui pensou impiedosamente ao falar com um de seus lacaios. Os lacaios lançaram um olhar para Nieli e deixaram o lugar. As 2 vezes que ele sofreu nas mãos de Nieli permitiram que Shen Yui entendesse que com a força de nível bronze ele não seria capaz de fazer nada a Nieli. Então ele conseguiu que as pessoas recebessem alguns especialistas de casa. Nieli zombou em seu coração enquanto toda a ação de Shen Yui era vista por ele. O olhar de Shen Lingjian caiu sobre Nieli. Ele sorriu levemente enquanto dizia, ok. Parece que estamos todos aqui. Acho que é hora de partirmos. Shen Lingjian trouxe um total de 28 pessoas para sua viagem para as ruínas da antiga cidade Orquídea. Shen Yui trouxe 7 pessoas com ele, e ainda mais acrescentando Ye Ziyun e Nieli. Nieli não contou esse assunto para Du Zei, Lupiao e os outros. Os deixando praticar na biblioteca. Depois de tudo, as ruínas da antiga cidade Orquídea teria algum perigo e Nieli não poderia cuidar de todos eles. Todas as 37 pessoas prepararam alguns itens essenciais, como comida, barracas de acampamento e caça às bestas antes de partir. Sua aventura desta vez foi feita secretamente, por isso tudo foi feito por baixo dos panos, dizendo aos outros que eles estavam indo para o Vale da Montanha para praticar. Um grupo de pessoas estava caminhando na rua, com Ye Ziyun e Nieli caminhando logo atrás da equipe. Desde quando você conhece Shen Lingjian? Perguntou Ziyun. Olhando para Nieli, ela parece estar tentando ver através de Nieli. Eu não o conheço tão bem, só conversamos uma vez na biblioteca. Nieli deu de ombros. E ele realmente permitiu que você se juntasse? Ye Ziyun ficou surpresa. Shen Lingjian e ela podem ser considerados conhecidos da infância.
Eles se conhecem desde que eram jovens. Embora nenhum deles possa ser considerado muito próximo, sua relação não é tão ruim. O caráter orgulhoso de Shen Lingjia raramente coloca seus pares em seus olhos. Claro, Shen Lingjia não é um cara irritante, caso contrário, Ye Ziun não teria se incomodado com ele. Pensando em todos os mistérios de Nie Li, Ye Ziun entendeu tudo. Embora ela não soubesse o método que Nie Li usou para convencer Shen Lingjia, no entanto, desde que Nie Li é muito engenhoso, nada é difícil para ele. Vendo como a linda Ye Ziun e Nie Li estavam conversando e rindo, isso deixou Shen Yui louco de ciúme. Em sua opinião, Ye Ziun só pode rir com ele. Nie Li supostamente arrebatou seu lugar. Nie Li devia morrer. A expressão de Shen Yui se tornou impiedosa. Depois de sair da cidade, Nie Li pode desistir de voltar para a Cidade da Glória. Mas este assunto não deve ser descoberto pelos outros, especialmente Ye Ziun. Shen Yui já estava refletindo sobre como lidar com Nie Li em seu coração. O grupo de pessoas deixou a Cidade da Glória, avançando para frente em um caminho acidentado entre as santas montanhas ancestrais. A viagem para as ruínas da antiga cidade Orquídea levaria cerca de 5 a 6 dias de viagem. Ainda é possível que eles sejam submetidos a ataques de bestas demoníacas quando acamparem na natureza. Mas Nie Li tem uma intuição natural e precisa para os perigos combinados com sua experiência da vida anterior. Embora atualmente ele ainda não fosse um espiritualista de nível bronze. Mas as bestas demoníacas em geral não seriam capazes de prejudicá-lo. Sem mencionar que a rota que eles estão tomando é uma rota bastante segura. A força entre estas 37 pessoas é relativamente decente. 6 alcançaram o nível prata e o resto são todos principalmente acima do nível de bronze 3 estrelas. Mesmo Ye Ziun alcançou o nível bronze de 1 estrela. Portanto, dentro do grupo apenas a força de Nie Li era mais fraca. No entanto, a notícia de Ye Ziun alcançando o nível de bronze 1 estrela não era abertamente conhecida por outros. Depois de viajar por mais de 10 horas o grupo caminhou através da estrada acidentada da montanha. Aproximando-se à noite, o grupo chegou a uma vasta terra plana. Shen Lingjia olhou para os arredores. Com aquelas árvores altas, o lugar ainda estava bastante escondido e disse, hoje, vamos acampar aqui. Shen Yui caminhou para o lado de Ye Ziun dizendo a Ziun, por que não vamos acampamos juntos? Assim posso protegê-la. Não precisa. O rosto branco de Ye Ziun mostrava traços de desagrado. Ela não queria acampar com Shen Yui. Desde o último incidente, sua imagem de Shen Yui tinha caído de mal a pior. Ye Ziun escolheu uma área e acampou junto com várias meninas. Embora Nie Li desejasse acampar junto com Ye Ziun, não foi convidá-la para ter o mesmo desprezo como Shen Yui. Portanto, Nie Li encontrou uma área bastante remota e acampou logo abaixo da sombra da árvore. A noite se aprofundou e uma explosão de sons de insetos pode ser ouvida da floresta. Viajando em seus pensamentos, Nie Li se lembrou de novo do passado. Perguntando como sua família estava indo e o que estava fazendo. Embora ele desejasse voltar e visitar seus pais e parentes, ele ainda aguentou esse sentimento. O Instituto Sagrada Orquídea é um internato, além de membros das famílias principais e famílias nobres, qualquer outro estudante que secretamente voltasse para casa seria punido. Além disso, se sua família soubesse que ele fugiu da escola, eles também o puniriam severamente. Somente após o teste daqui 2 meses os alunos terão 1 mês ou mais para voltar para casa e se reunir com suas famílias. Antes da destruição de Cidade da Glória, mesmo que a família de Nie Li tivesse uma economia pequena e em aperto, eles ainda sobreviviam dia após dia. Pensando nas cenas de destruição de Cidade da Glória, Nie Li firmemente fechou o punho. Em apenas alguns anos, Cidade da Glória estaria sob a loucura dos ataques das bestas demoníacas. Ele deve definitivamente se tornar um super perito antes que isso aconteça, pelo menos atingindo o nível ouro negro ou mesmo o nível lendário. Só então ele pode ajudar a Cidade da Glória a evitar a crise. Portanto, o tempo é muito apertado e ele quer ir de acordo com seu plano. Aprimorando-se passo a passo. A próxima coisa que ele precisa fazer é conseguir aquela lâmpada espiritual. Porque essa lâmpada espiritual é essencial para o seu treinamento futuro.
Nieli sentou-se sob a sombra da árvore, operando seu reino de alma. Seu reino de alma parece ter algo escondido nele, o que causou Nieli ficar extremamente curioso sobre ele. Em sua vida anterior, ele não tinha esse tipo de sentimento quando estava praticando até agora, mas com o cultivo atual de Nieli, ele ainda é incapaz de explorar as profundezas de seu reino de alma. O reino da alma é originalmente nebuloso, sem uma forma real. Com o fortalecimento da força da alma de Nieli, o reino da alma brilhou uma débil luz ciana, formando lentamente uma forma esférica. Com o cultivo em profundidade e com o fortalecimento da força da alma, a forma do reino da alma começará a ter algumas mudanças, já que a técnica do Deus Celestial desempenha lentamente seu papel. Silêncio mortal na noite. Família do dragão alado. Neste momento, Xiao Ningguer estava calmamente olhando pela janela. Ao meio-dia, recebeu uma carta de Nieli dizendo que ele iria sair por algum tempo, instruindo-a a descansar bem em casa e também dar-lhe uma receita. Depois de ser massageada 2 vezes por Nieli e praticando a técnica dragão de relâmpagos, sua doença estava muito melhor. Portanto, não teria qualquer problema neste curto período de tempo. Mais tarde, Xiao Ningguer descobriu que Nieli foi explorar com o grupo de Shen Linjian e que Ye Xiun também foi junto. Xiao Ningguer sentiu ressentimento. Por que Nieli não a levou junto? Senhorita, o mestre pediu sua presença no salão principal. Um criado apressadamente correu, falando em um tom ansioso. Xiao Ningguer franziu o senho, sem saber o que tinha acontecido. Ela se levantou e caminhou em direção ao salão principal. Salão principal da família Dragão Alado. O mestre da casa da família Dragão Alado, Xiao Yunfen, estava atualmente sentado no banco da frente no salão principal. Às 2 colunas ao lado sentou um total de 6 homens de meia idade. Eles são os primos de Xiao Yunfen e os anciãos da família Dragão Alado. Pai, aconteceu alguma coisa para o senhor estar procurando por mim? Xiao Ningguer disse, ligeiramente curvando-se para Xiao Yunfen. Em seguida, seus olhos varreram passando pelos 6 anciãos. Nós chamamos você aqui porque há algo que eu quero perguntar a você. O rosto de Xiao Yunfen permaneceu um tanto infeliz. Xiao Ningguer sabe que isso deve ser por causa dos poucos tios. Desde que se tornou mestre da família Dragão Alado, os 3 tios não estiveram em bons termos com Xiao Yunfen. O mais velho Xiao Yi sentado ao lado rindo levemente, sobrinha Ningguer, ouvi dizer que há algum tempo, você usou uma grande quantia de dinheiro para adquirir bastante lotes de grama da bruma púrpura. Agora que o preço de grama da bruma púrpura já disparou várias centenas de vezes, receio que o preço da grama da bruma púrpura já tenha atingido centenas de milhões. Com tantas moedas, o regresso da nossa família Dragão Alado não estaria muito longe agora. Sobrinha Ningguer fez uma contribuição tão grande para a família, é realmente a estrela da sorte da nossa família Dragão Alado. Ouvindo palavras Xiao Yi, Xiao Ningguer compreendeu o que estava acontecendo. Xiao Yi ouviu de algum lugar que ela tinha comprado uma grande quantidade de grama da bruma púrpura, então ele veio pressionar seu pai, querendo tomar uma porção da grama da bruma púrpura. Sobre este assunto, Xiao Yunfen ficou naturalmente infeliz sobre ele. Não importa quanta grama da bruma púrpura Xiao Ningguer comprou, este assunto não está relacionado com a família. Esta é a ação pessoal de Xiao Ningguer. Portanto, como a grama da bruma púrpura está sendo utilizada não tem nada a ver com a família. Mas Xiao Yi não desistiu, fixado em chamar Xiao Ningguer para dar uma explicação. Xiao Ningguer ficou orgulhosa, tendo uma expressão firme e disse, ancião Xiao Yi, eu gastei meu próprio dinheiro para comprar essas gramas da bruma púrpura, este assunto não diz respeito à família, não é? Ou as ervas e armaduras compradas pelo ancião Xiao Yi também precisam ser submetidas à família? Você, Xiao Yi, nunca pensou que a gentil Xiao Ningguer iria refutá-lo tão ferozmente. O que Xiao Yi não sabia é que a imagem de Xiao Ningguer na família sempre foi submissa. Mas depois de entrar em contato com Nieli, o coração de Xiao Ningguer tinha sofrido ligeiras mudanças sutis. Nieli permitiu que ela compreendesse uma coisa, em que quando se encontra coisas injustas, se deve ficar e lutar. Xiao Yunfen sentiu-se bastante satisfeito ao ouvir as palavras de Xiao Ningguer. Ele então olhou para Xiao Yi dizendo ao Xiao Yi, o que Ningguer disse está correto, eu acredito que isso não é uma obrigação da família.
Xiao Yi não desistiu e continuou: este assunto não pode ser comparado a assuntos comuns, aquelas gramas da bruma púrpura valem centenas de milhões ou mesmo bilhões de moedas. Isso pode aliviar em muito a crise familiar e não seremos controlados pela família sagrada. Xiao Yi olhou para Xiao Ningguer, tentando, se Ningguer contribuir com a grama da bruma púrpura para a família, então a sobrinha de Ningguer não precisaria mais se casar com Shen Fei. A verdade é, Xiao Yi só achou que dessa maneira, iria enganar Xiao Ningguer para entregar a grama da bruma púrpura antes de decidir qualquer outra coisa. Quanto a casar com Shen Fei ou não, isso não depende de sua decisão, mas depende da família sagrada. Os outros 5 anciãos também concordaram com a sugestão de Xiao Yi. Se grama da bruma púrpura for colocado nas mãos de Xiao Ningguer, então não teria nada a ver com eles. Mas se for contribuído para a família, então toda a família também se beneficiará dela. Mesmo os 2 anciãos que costumam ficar do lado de Xiao Yunfen também tiveram os mesmos pensamentos. Vendo a situação, Xiao Yunfen deu um olhar de culpa a Xiao Ningguer e suspirou. Xiao Ningguer sentiu-se prejudicada. Por que ela precisa ser sacrificada toda vez que a família tinha dificuldades? Para onde foram os outros? Felizmente Nieli já tinha tirado a grama da bruma púrpura dela. Xiao Ningguer disse corajosamente e confiantemente: aquelas gramas da bruma púrpura foram compradas em nome de um amigo, e tudo foi dado a ele antes que o preço da grama da bruma púrpura subisse. Ele já me passou o dinheiro pela compra dessas gramas da bruma púrpura, portanto, a grama da bruma púrpura já não é da minha conta. O quê? O rosto de Xiao Yi tornou-se imediatamente feio novamente. Xiao Yunfen olhou para Xiao Ningguer e perguntou: Ningguer, isso é verdade? Xiao Ningguer assentiu com a cabeça e calmamente respondeu: é a verdade. Como eu disse, a grama da bruma púrpura já não está em minhas mãos. A expressão de Xiao Yi ficou sombria, dizendo: qual é o nome do seu amigo e qual é a sua família? Eu prometi a ele que eu iria mantê-lo em segredo. Xiao Ningguer solenemente disse: ela definitivamente não revelaria o nome de Nieli para os outros. Ela já tinha decidido, não importa quanta pressão ela sofreria, ela deve garantir o segredo de Nieli.